Bom dia, sejam muito bem-vindos à Greatech BeamUp, sessão de hoje dedicada aos workflows de Revit com Power Packs da Greatech, software Tricalc de cálculo de estruturas e Advanced Design também de cálculo de estruturas. Ao longo desta sessão iremos analisar como é que os Power Packs da Greatech podem agilizar fluxos de trabalho para análise estrutural. Para esse efeito, vamos recorrer à utilização do software Revit, do software Power Pack for Revit, da Greatech, do software Tricalc e Advanced Design Ultimate. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. A sessão divide-se em 7 pontos principais, que aqui estão representados neste índice. Começamos por uma pequena introdução, depois faremos a apresentação dos vários softwares que iremos utilizar para os workflows, nomeadamente a apresentação do Autodesk Revit, PowerPack for Revit da Greatech, depois a apresentação dos softwares de cálculo de estruturas Tricalc e Advanced Design Ultimate e no ponto 6 iremos então demonstrar o funcionamento destes workflows utilizando os 4 softwares apresentados anteriormente. Finalmente terminaremos com algumas conclusões sobre o trabalho realizado ao longo da sessão de hoje. Assim começamos por esta pequena introdução que permite ter uma visualização esquemática daquilo que são os workflows possíveis de realizar com as soluções referidas. Temos aqui do lado esquerdo o software Revit. Como vocês já devem conhecer, é uma solução para modelação tridimensional de edifícios que permite integrar toda a informação associada a esse modelo tridimensional, a esse edifício, num único projeto. E temos depois as soluções PowerPack para Revit da Greatech, que realizam uma otimização do dimensionamento e detalhamento do modelo analítico do Revit. Ou seja, o Revit tem a possibilidade de ter um modelo físico e um modelo analítico, e os Greatech PowerPacks for Revit são ferramentas que vão aumentar a capacidade de detalhamento do Revit e a capacidade inclusive de dimensionamento de estruturas dentro do Revit, vão adicionar essa capacidade e assim agilizar em muito aquilo que são a geração de modelos de escala 1 para 1 com o detalhamento das armaduras dos elementos estruturais. Portanto, PowerPack acabam por ser ferramentas essenciais para melhorar a produtividade e a qualidade dos projetos de estruturas em Revit. Esses workflows podem ser também realizados com a ajuda de softwares de cálculo de estruturas. Portanto, nós podemos ter no Revit os PowerPacks a fazerem o dimensionamento e o detalhamento diretamente dentro do Revit. Esse dimensionamento, evidentemente, será realizado com o motor de cálculo do Advanced Design, portanto, seria um PowerPack powered by Advanced Design. Mas temos também a possibilidade de recuperar informação do Advanced Design, e do Advanced Design irá recuperar-se informação inclusive de cargas e de casos de combinação, e portanto no Revit iremos ter os resultados da análise estrutural e aí aplicaremos os PowerPacks para detalhamento no Revit. Temos também a possibilidade de recuperar modelos estruturais desde o Tricalc, com ou sem armaduras, e podermos fazer também o dimensionamento e o detalhamento com os PowerPacks da estrutura no Revit. Vamos então conhecer um pouco melhor aquilo que são os 4 softwares que estamos aqui a apresentar e depois vermos estes workflows em funcionamento. Para a realização destes workflows, nós vamos utilizar 2 modelos, são 2 modelos reais de projetos, um realizado no Revit, o outro realizado no Archicad, mas, portanto, modelos tridimensionais que são possíveis de exportar através de formato IFC, por exemplo, entre as várias ferramentas, ou inclusive utilizando o formato GTCX da Greatech, e, portanto, vamos utilizar este edifício de betão armado que aqui está, com uma geometria, digamos, retangular, que tem aqui o seu detalhamento a nível de modelo físico arquitetónico, com algumas componentes estruturais já introduzidas, lajes, pilares, vigas, etc. Vamos acrescentar mais um piso no topo deste edifício num dos programas de cálculo de estruturas e será este um dos modelos que iremos utilizar nos workflows. O segundo modelo é este edifício que aqui temos, um edifício com umas dimensões bastante
razoáveis, bastante grandes, com um formato em planta, o formato em U, e também aqui com 6 pisos, e vamos também utilizar este software no Tricalc, no Advanced Design, e utilizar os Power Packs para sobre o Revit ou sobre a estrutura que veio do Tricalc, fazer a introdução de novas armaduras nos modelos. Passamos assim à apresentação do Autodesk Revit. É um software de modelação de informações da construção, software BIM, que permite aos utilizadores criar, visualizar e analisar modelos de construção em 3D. É utilizado principalmente na arquitetura, engenharia e construção para projetar edifícios e estruturas complexas. A imagem que colocamos aqui para ilustrar o Revit é uma imagem que mostra a parte estrutural e o modelo analítico dentro do Revit. Situando então um pouco esta questão do modelo analítico e da parte estrutural, nós quando fazemos um modelo em Revit, normalmente a concepção passa pelo modelo de arquitetura e depois então pode-se ou não inserir o modelo estrutural conjuntamente com o modelo de arquitetura. De qualquer modo, o Revit tem a capacidade de, para cada modelo de arquitetura, gerar um modelo analítico. Existem ferramentas da Greitec, como os Power Packs, que permitem gerar, automatizar o processo de criação do modelo analítico a partir do modelo físico. E existem também ferramentas do Revit que o permitem fazer. E com isso nós conseguimos passar a ter um modelo analítico. Nesta imagem vê-se aqui as linhas do modelo analítico. Portanto, a laje de fundação está identificada no modelo analítico pela face superior. Depois temos os pilares e as vigas com elementos também de linha a identificar, lineares a identificar o modelo analítico. Não se vê porque não está a transparência ativada, mas podemos ver também nas lajes a representação na face superior do modelo analítico destes elementos. Aqui em cima consegue-se a ver um pouco melhor a representação das vigas em modelo analítico. E portanto este modelo analítico pode ser gerado dentro do Revit, como eu referi, com os Power Packs da Greitec ou com funções do próprio Revit. Este é um exemplo de uma das funções do Revit e chama a atenção para o modelo analítico aqui que estava mal identificado no modelo Revit e, portanto, há a possibilidade de se aplicar ferramentas, nomeadamente ferramentas do Power Pack ou ferramentas do Revit, para corrigir este modelo analítico. Reparem que aqui o modelo analítico tinha a superfície da laje identificada na face inferior da laje, que não era de todo o pretendido para fazer um modelo analítico coerente. E, portanto, com a aplicação de funções de Dynamo do Revit ou com funções ainda mais potentes do Power Pack da Greitec para geração automatizada e para edição de modelos analíticos, foi possível chegar à solução, num único passo, à solução que temos aqui de modelo analítico totalmente corrigido. Aqui temos também as funcionalidades do Greitec Power Pack para geração automatizada de modelos analíticos dentro do Revit e, portanto, vejam que nós temos a possibilidade de automatizar a criação do modelo analítico e também de criar manualmente esse modelo analítico. Portanto, esses ícones estão aqui no Power Pack da Greitec e temos então aqui a possibilidade de gerar, como veem aqui agora só, a visualização do modelo analítico. O que é que fizemos no Revit? Portanto, pegámos no modelo anterior, que aqui tínhamos definido, aliás, neste modelo, que é o que está corrigido, e nas opções de visibilidade do Revit, desligámos as visualizações todas, exceto a questão do modelo analítico, e portanto assim podemos claramente ver onde é que estão as lajes definidas, onde é que estão os pilares definidos, onde é que estão as vigas definidas e conferir-se melhor a coerência do modelo analítico. O Revit tem ligação com softwares de renderização, o próprio Revit tem alguma renderização dentro do programa, mas tem a potencialidade de ler ligações com softwares de renderização, como o 3ds e como também o Twinmotion, que é um exemplo que aqui está.
Portanto, nós podemos exportar desde o Revit a estrutura, inclusive as armaduras, se quiséssemos aqui, e ter essa exportação renderizada, quer do modelo de arquitetura, quer do modelo estrutural, com as armaduras dentro de softwares de renderização como o Twinmotion ou o 3ds Max. O segundo software que nós vamos então utilizar ou apresentar hoje aqui é os Greatech Power Packs para Revit. Vimos já uma funcionalidade importante, que é a funcionalidade de poder gerar modelos analíticos automaticamente dentro do Revit a partir do modelo físico, mas ampliamos aqui um pouco mais as capacidades dos Power Packs para o Revit, nomeadamente a possibilidade de dimensionar armaduras para paredes, para lajes, para pilares, para vigas, para sapatas. Essas funcionalidades existem nos Power Packs para o Revit. Existe um Power Pack para design, dimensionamento, existe um Power Pack para detailing, para detalhamento. E, portanto, nós podemos, dentro do próprio Revit, utilizar esses Power Packs para dimensionar armaduras para os elementos que referi, paredes, lajes, etc., com a particularidade, inclusive, de ter funções avançadas de detecção de aberturas e criação das armaduras específicas de aberturas, detecção dos bordos das lajes e colocação da armadura de bordo nas lajes, emendas de varões com várias situações possíveis, continuidade de varões, sobreposição, acopladores, portanto, várias possibilidades de representação e de escolha do tipo de emenda de armaduras que se quer fazer. E depois opções também avançadas, como a consideração de desníveis em vigas, aberturas em vigas e ter consideração logo automática dessas mesmas armaduras. De referir que os Power Packs para Revit fazem à escala 1 um modelo das armaduras, do edifício, da estrutura, mas fazem também o detalhamento em termos de desenhos, em termos de 2D para esses mesmos elementos. Temos aqui um exemplo do software Revit e da utilização do Power Pack para detalhamento, Power Pack Detailing ali representado. E temos aqui um exemplo de modificação das armaduras deste pilar que aqui está selecionado. E, portanto, como vocês veem, é uma modificação paramétrica em que nós vamos editando ou confirmando as armaduras que foram calculadas pelo Advanced Design ou pelo Power Pack Design, utilizando o motor de cálculo do Advanced Design dentro do Revit, sem sequer sair do Revit. E, portanto, temos aqui a possibilidade de definir armaduras principais do pilar, armaduras de reforço do pilar, as esperas superiores e inferiores e as armaduras transversais, nomeadamente os estribos, os cercos aqui representados. Existem várias opções de configuração dessas mesmas armaduras e existe depois a possibilidade de obter as medições destes elementos e os relatórios de verificação, de comprovação de acordo com o Eurocódigo, com a norma americana ou outras normas que estão disponíveis no Advanced Design. Vamos aqui avançar para outras funcionalidades dos Power Packs para Revit, neste caso a possibilidade de copiar armaduras entre elementos, é mais uma das possibilidades que vem no Power Pack Detailing, existem várias, eu não vou aqui abordar todas neste momento, mas aqui está um exemplo de como podemos copiar a armadura de um pilar para vários pilares. Também existe a possibilidade de trabalharmos com grupos de dimensionamento para pilares, para vigas, para paredes e, portanto, quando se faz a criação ou o dimensionamento de armaduras, estar a fazer para vários elementos em simultâneo e não elemento a elemento. Aqui neste modelo já temos acrescentadas armaduras para vários pilares, como vocês podem ver, e poder-se-ia fazer a cópia destas armaduras também para outros elementos do modelo dentro do próprio Revit, sem sair do Revit. Aqui está ainda com os Power Packs, mostrar agora só ali as armaduras da parede também realizadas com o Power Pack. Também aqui se nota bastante bem aquilo que é o modelo analítico que foi considerado para o cálculo da estrutura. Aqui temos um esquema que permite resumir aquilo que tivemos a ver, utilização do Revit. O Revit tem um modelo físico
que é possível de converter em modelo analítico, e isso pode ser feito com o Power Pack, como vimos aqui nesta imagem. E estão aqui os ícones respectivos para a automatização da criação do modelo analítico ou para criar manualmente o modelo analítico. E essas funcionalidades permitem então passar do modelo físico de Revit para um modelo analítico e fazermos assim depois o dimensionamento e o detalhamento das armaduras dentro do Revit utilizando o motor do Advanced Design ou exportando esta informação para o Advanced Design, fazendo lá o cálculo, a análise estrutural e devolvendo a informação para o Revit. Cada workflow terá a sua capacidade ou as suas vantagens. Dentro do Revit temos tudo integrado, não saímos do ambiente do Revit. Indo ao Advanced Design temos a possibilidade de realizar cálculos mais avançados a nível estrutural, análise estrutural, e trazer depois a informação já com a informação de dimensionamento para o programa e, portanto, aí os Power Packs ajudarem só no detalhamento, na edição do detalhamento de armaduras. Avancemos agora para o terceiro software que vamos utilizar. É o primeiro software verdadeiramente de cálculo de estruturas que apresentámos. Vimos o Revit, vimos os Power Packs, mas tanto um como o outro funcionam como motor externo de cálculo. E neste caso estamos a apresentar aquilo que é o software Tricalc. Eu vou começar por deixar falar quem utiliza diariamente o software no seu trabalho. Vou deixar também, ao longo de cerca de 2 minutos, que vejam vários exemplos de projetos reais. Vamos ver um hospital na Arábia Saudita, edifícios de habitação em Espanha, a nave da Amazônia em Espanha também. Vamos ver geometrias estruturais bastante arrojadas em moradias modernas, com blocos em consola, blocos sobrepostos, etc. E vão ouvir o testemunho daqueles que são os melhores utilizadores do programa, que são os projetistas que utilizam o Tricalc. Mas então ver este vídeo. Análise sísmica, gráficos de deslocamentos em isovalores de vários tipos de estruturas, modelação por elementos finitos, detalhamento de armaduras 3D, reabilitação de estruturas e agora um conjunto de características diferenciais do software Tricalc. O Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação. Aqui gostaria de destacar a existência de 3 fases: a fase de projeto com os modelos em Tricalc, a fase de construção e depois inclusive a fase de final já da estrutura completa. E reparem que são estruturas de moradias a nível geométrico com desafios interessantíssimos em termos estruturais. As combinações, aos esforços e ao dimensionamento, isto é de uma forma única, e num único software e numa única plataforma de trabalho, acho que se consegue otimizar muito tiempo y hasta las soluciones. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la combinación geométrica. Pues del programa. Aqui temos o testemunho académico, portanto um professor na área do BIM, a explicar a integração do BIM com o software Tricalc, e aqui professora de estruturas. Valoramos especialmente la claridad
en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico. Y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Portanto, como eu vos disse, pouco mais de 2 minutos, mas fundamental para terem um feedback daqueles que são os utilizadores do software Tricalc e as estruturas que desenvolvem no seu trabalho diário. Regressando então à apresentação do software Tricalc, vemos a mesma estrutura que vimos há pouco no Revit, importada a partir do Revit e calculada aqui no software Tricalc. Também se podia ter realizado esta estrutura, e aliás fazemos isso nos cursos de iniciação ao Tricalc, podia-se ter realizado o lançamento desta estrutura sobre fecheiros de DWG, mas existe também a possibilidade de trazer o tal modelo analítico desde o Revit para o Tricalc e fazer aqui o dimensionamento da estrutura. Temos uma modelação que vocês podem ver aqui discretizada de elementos finitos, que o Tricalc realiza com uma malha adaptativa que se refina nas zonas em que é necessário e é uma malha totalmente automática, sem necessidade do utilizador ter que andar a corrigir situações de modelação de malhas de cálculo. O cálculo é tridimensional e é realizado de acordo com os Eurocódigos, contemplando já os anexos nacionais para Portugal, o que é fundamental, por exemplo, no caso do Eurocódigo 8, onde temos um zoneamento específico e inclusive um cálculo específico com 2 tipos de sismo em simultâneo na mesma estrutura. Tricalc incorpora dentro de si um motor de dimensionamento e detalhamento muito potente, que permite detalhar, dimensionar e detalhar todos os elementos que fazem parte da estrutura e, no caso do Tricalc, podem ser mais de 27 tipologias estruturais englobadas num único projeto. Portanto, vamos desde lajes de flotação, paredes de contenção periférica, paredes resistentes, lajes de todos os tipos, aligerada de vigotas, de blocos alveolares, de chapa perfilada, fugiforme aligerada, com cofragem recuperável ou perdida, maciça, etc. Também estrutura metálica, LSF, madeira, alvenarias resistentes, etc. E, portanto, esses elementos vão ter depois a geração de detalhamento em modelos 2D e também em modelos 3D a possibilidade de termos o dimensionamento dos pilares de betão, das sapatas da fundação, sapatas isoladas, sapatas conjuntas, vigas de equilíbrio, vigas, esse dimensionamento e detalhamento em 3D também pode ser visualizado como temos aqui agora na imagem. E esta informação pode ser exportada, inclusive com as armaduras 3D, para o Revit. Temos aqui foi aqui referido, aliás, por mim, a questão das tipologias estruturais, e portanto aqui temos sapatas, cá estão os detalhamentos tridimensionais também das fundações, andaimes, lajes inclinadas, maciços de cabeçamento com estacas, estrutura de madeira, aço e betão no mesmo modelo, aço e betão no mesmo modelo, alvenarias resistentes, madeira e aço e betão no mesmo modelo, escadas com configurações geométricas mais complexas, novamente andaimes, estrutura metálica com placas de ancoragem em cima de betão com as respectivas armaduras ali detalhadas, enfim, análise de resultados, diagramas, etc., representação de lajes, portanto, todas as funcionalidades que estão, algumas das funcionalidades que estão dentro do software Tricalc. Vamos agora apresentar então o segundo software de cálculo de estruturas que iremos utilizar nos workflows entre estes 4 softwares da sessão de hoje. E estamos a falar do Advanced Design Ultimate. O Advanced Design Ultimate é um software de cálculo de estruturas também da Greitec, que neste momento tem integração com o Tricalc através do formato GTCX, portanto o Tricalc pode-se exportar a geometria para dentro do software Advanced Design Ultimate e realizar aqui cálculos mais avançados que não existam no Tricalc, como por exemplo análises pushover, frequência de vibrações em lajes, dimensionamento de pilares
com secções mais diferentes do habituais, secção em L, secção em cruz, secção em T, etc. Análise não linear, time history, portanto, uma série de análises que podem ser realizadas aqui no Advanced Design e que não são possíveis de realizar no TriCalc. E, portanto, existe ligação direta com o TriCalc, pode-se recuperar a informação aqui e fazer aqui depois o cálculo da estrutura, incluindo também a parte de dimensionamento e detalhamento de pilares, vigas, lajes, paredes e sapatas. Portanto, são os elementos, portanto, bastante menos tipologias que o TriCalc, mas são também possíveis de fazer os dimensionamentos e os detalhamentos desses elementos dentro do Advanced Design Ultimate. Temos aqui a modelação por elementos finitos do mesmo edifício no Advanced Design e, portanto, vemos aqui também as malhas que são geradas também automaticamente dentro do Advanced Design. A representação também destes formatos, algo similar àquilo que vemos no TriCalc, para o mesmo modelo que visualizámos há pouco, e depois toda a informação, por exemplo, neste caso de uma viga, em termos de detalhamento 2D, aqui está a representação da viga, em termos de comprovações realizadas em formato de tabela, mais resumido, e depois em relatório completo, com todas as combinações, todas as verificações, todos os esforços, as áreas de aço e todas as fórmulas, todos os artigos contemplados na comprovação e a substituição nas formas desses valores e a representação dos cálculos de forma bastante detalhada. Como veem, para representar o cálculo de uma viga, chegamos ao ponto de poder ter 31 páginas e, portanto, é um cálculo extenso, um cálculo quase académico, passo por passo, explicando as continhas todas que foram realizadas para o dimensionamento dessa viga. De referir que a utilização de qualquer forma está sempre vinculada à informação do Eurocódigo ou da regulamentação que esteja a utilizar e aparece também referida nestes relatórios. Aqui em baixo temos um resumo, uma tabela de comprovação e, portanto, a verde aquilo que verifica, a vermelha aquilo que não verifica, ali é quase uma questão de matemática, 100,27%, 0,27% não verifica, é quase mais matemática do que física, mas, portanto, temos aqui também um relatório que é possível de visualizar dentro do Advanced Design Ultimate. De referir que aqui estamos na fase de visualização do modelo, mas podemos alternar entre todos estes ícones que aqui estão. Ou seja, ver os diagramas, ver as armaduras, ver as flechas, as tensões, a resistência ao fogo, a verificação dos pilares nos extremos das vigas e também o desenho, aí sim já em folha de projeto, em folha como esta que aqui está, uma folha com a representação da legenda, dos materiais, depois em corte e em alçado a representação da armadura dos pilares e ali também as quantidades na folha. Temos aqui outro exemplo do pilar, mas na parte de modelo, aqui na parte de folha, de visualização de folha, aqui na parte de modelo, com as comprovações e com o modelo tridimensional aqui representado. Temos aqui também a representação das armaduras das sapatas e os vários tipos de sapatas que podem ser calculadas dentro do Advanced Design. Para estruturas metálicas, aqui comprovação de elementos de estruturas metálicas e várias tipologias estruturais que foram calculadas quer no TriCalc, quer no Advanced Design, através do formato GTCX, procedeu-se à passagem de elementos de um programa para o outro e ao cálculo em ambos os softwares. Ora, temos assim realizada a apresentação dos softwares e do propósito da sessão de hoje, que é efetivamente utilizarmos estes 4 softwares para exemplificar os workflows que estivemos aqui a referir. Então, os softwares já estão mencionados, é o Revit, é o Advanced Design, é os Power Packs para Revit e é o software TriCalc. E vamos começar pelo software central nesta configuração, que é o Revit. Vamos ver os modelos em Revit, vamos ver como é que se pode fazer a automatização do modelo físico para o modelo analítico dentro do Revit. E depois vamos ver como é que os Power Packs podem, dentro do Revit, sem sair do Revit,
os PowerPacks podem fazer o dimensionamento e o detalhamento de armaduras no Revit utilizando o motor do Advanced Design. Vamos posteriormente ver também como é que se pode recuperar a informação desde o Revit para o Advanced Design e para o TriCalc e realizar em ambos também o cálculo da estrutura e o dimensionamento de armaduras e a devolução dessa informação ao Revit. Portanto, essa é a sessão demonstrativa que vamos iniciar a partir de agora e que temos aqui, por exemplo, para um dos modelos, a representação daquilo que vamos fazer. Modelo físico dar origem a um modelo analítico. Esse modelo analítico poder-se editar e colocar armaduras através dos PowerPacks. Esse modelo analítico poder ir para o TriCalc e ser calculado no TriCalc. Esse modelo analítico poder ir para o Advanced Design e calculado dentro do Advanced Design. Iremos fazer isso com aquele modelo de edifício e iremos fazer também com este modelo de edifício que está dentro do Revit, o modelo físico, que nós vamos converter em modelo analítico, tal e qual como está aqui representado. Aqui vê-se os dois modelos sobrepostos, o físico e o analítico, e depois vamos utilizar o TriCalc e utilizar o Revit para fazer modificações, acrescentar mais um piso nesses mesmos modelos e calculá-los e fazer o dimensionamento das armaduras e devolver essa informação também ao Revit, como podem ver aqui já a informação devolvida ao Revit com as armaduras, neste caso vindo desde o TriCalc com as armaduras. Depois, há elementos que o TriCalc não faz o modelo 1 para 1 das armaduras, como sejam as lajes e as paredes resistentes, e podemos utilizar então os PowerPacks do Revit para fazer o dimensionamento e o talhamento das lajes e das paredes resistentes no Revit. No fim, iremos visualizar então os modelos estruturais conjuntamente com os modelos físicos dentro do Revit, e temos aqui alguns exemplos do edifício que está aqui representado, e ver também a possibilidade depois que o Revit tem de enviar essas informações para a renderização dentro de softwares como o Twinmotion. Portanto, uma demonstração bastante completa destes workflows que preparamos para esta sessão do BIMUP. Ora, vamos começar então por mostrar no Revit um dos modelos que temos para a demonstração de hoje. Aqui temos a sua representação. Vamos aqui às opções de exibição de gráficos, colocar aqui alguma transparência nestes elementos estruturais para vermos que temos aqui um modelo completo com toda a informação. Vamos dar, digamos que, início à criação do modelo analítico utilizando as ferramentas do PowerPack da Greitec. Vamos em primeiro lugar aqui ao PowerPack, vamos aqui à visibilidade, às categorias. Nós temos a possibilidade de trabalhar com a visualização, por exemplo, só da informação analítica, neste caso ainda não existe, e portanto vamos ativar toda a informação que aqui está. Posso tirar daqui a representação de elementos que não me interessam, ok? Por exemplo, escadas, janelas, terreno. Vou simplificando daqui a informação, mobiliário, por exemplo, também não me interessa, de modo a ter então um filtro que se adequa mais àquilo que eu necessito para criar o meu modelo analítico. E portanto, esta é uma das funcionalidades existentes nos PowerPacks da Greitec integrados no Revit, neste caso no PowerPack Standard. Vamos hoje também ver o PowerPack Detailing e o PowerPack Design. Nos permite fazer então esta filtração de informação. E agora então tenho a possibilidade de automatizar a criação do modelo analítico, também dentro dos PowerPacks da Greitec, e de criar um modelo analítico. E portanto, o software tem a possibilidade de, a partir de um modelo que aqui temos, definido, modelo físico, criar o nosso modelo analítico. Eu selecionei todos os elementos, vou agora aqui clicar em concluir e vai entrar então em funcionamento o PowerPack para converter esta estrutura, ou para criar para este modelo físico um modelo analítico. E portanto, neste momento nós tínhamos a possibilidade então de visualizar, utilizando outra vez as funcionalidades do PowerPack,
de virmos aqui às categorias, ok? E pedir então para desativar agora a visualização aqui das categorias dos modelos. E portanto, o que me aparece agora aqui é já o meu modelo analítico, como vocês podem verificar aqui. Portanto, tenho aqui as categorias analíticas, casos de carga não temos nenhum definido, podemos também definir aqui cargas para estes elementos, mas não vamos fazer. Temos os membros analíticos, okay? Onde estão os elementos lineares, temos os nós do modelo analítico e temos os painéis, ou seja, os elementos laminares do modelo analítico aqui disponíveis através desta funcionalidade do Revit. Vamos aqui voltar a ativar a visualização de todas as categorias e, portanto, a partir deste modelo completo do Revit, fizemos um filtro e preparamos a criação de um modelo analítico que pode agora ser exportado este fecheiro desde o Revit, por exemplo, para o Advanced Design, como nós vamos ver, para o Trical, como também vamos ver aqui, e também aqui dentro do próprio Revit, utilizar os PowerPack Design e os PowerPack Detailing para fazer o dimensionamento e o detalhamento de armaduras. Ora, a ligação deste modelo com o Advanced Design e com o Tricalc poderia ser feito através de dois formatos, através do formato IFC e através do formato GTCX, formato interno próprio da Greitec, que tem vantagens relativamente ao formato IFC, porque inclui mais informação, por exemplo, cargas, casos de carga que tivessem sido criados aqui no Revit, podiam ser enviados para os softwares referidos. E, portanto, como é que nós fazemos essa exportação? Portanto, nós temos aqui a possibilidade de utilizar dentro do PowerPack Standard a ligação Beam Connect, que aqui está, e, portanto, temos a possibilidade de exportar este fecheiro no formato Greitec Beam. E, portanto, posso inclusive pedir para ele abrir automaticamente o software Advanced Design na sequência da exportação. Não vou fazer, vou só guardar o fecheiro e depois com o Advanced Design abrir esse fecheiro e com o Trical também abrir esse fecheiro. Okay? E portanto não vou fazer, digamos que, o envio desta informação para o Advanced Design, abrindo o Advanced Design automaticamente. Ou então clicar aqui em OK, ele pede-me para guardar o projeto onde eu pretender. Vamos aqui fazer, por exemplo, guardar em projetos GTCX. Vamos aqui a dados e vamos aqui aos projetos GTCX, guardar este edifício. Vamos lhe chamar edifício exportado desde Revit. Vamos lhe chamar edifício 1, vamos ter depois o outro edifício exportado desde Revit e vamos guardar aqui então neste local. Há aqui algumas correspondências entre materiais existentes e aquilo que é o GTCX. Eu não vou fazer essas correspondências e, portanto, ele vai começar a criar, através do PowerPack Standard, o fecheiro GTCX para a exportação para Advanced Design e Trical. Vamos deixá-lo terminar o processo. Poderia gerar um relatório sobre tudo aquilo que foi exportado, e portanto aqui está, colunas, pilares que foram exportados 100, paredes que foram exportadas 154, lajes que foram exportadas 41. E portanto temos aqui o relatório da exportação realizada e alguns elementos que poderiam estar no modelo Revit repetidos, e portanto ele avisa também para essa situação para nós depois verificarmos. Vamos então agora mostrar também como é que podíamos exportar esta informação para IFC. E portanto tínhamos a possibilidade de chegar aqui às funções de arquivo exportar IFC do Revit e exportar. Neste caso, o fecheiro que eu vou criar, vamos aqui dar-lhe também
uma localização numa pasta, neste caso IFC, e vamos chamar modelo edifício 01 para Advanced Design e Trical, por exemplo. Okay? E vamos guardar aqui esse fecheiro. É exportar e, portanto, ele vai guardar essa informação. Portanto, tínhamos assim duas formas de fazer a exportação desta informação diretamente para os softwares Advanced Design e Trical, que já lá vamos ver como é que isso funcionaria. No entanto, também temos a possibilidade de selecionar aqui elementos dentro do software Revit e utilizar os Power Packs do Trical. Portanto, eu posso vir aqui ao Power Pack Design e ao Power Pack Detailing e fazer o detalhamento destes elementos. Então vamos conjugar aqui várias ferramentas dos Power Packs. Vou aqui à categoria de visibilidade e vamos aqui pedir para não vermos agora as paredes. Ok? Tiramos daqui a representação das paredes. Temos aqui os pisos, temos de tirar aqui o quadro estrutural, também se pode tirar, já lá voltamos. E vamos daqui tirar os painéis analíticos, ok? Portanto, eu tenho agora aqui facilidade, vou dizer ok, tenho a facilidade de selecionar os elementos que eu pretendo fazer o dimensionamento aqui com as ferramentas do Power Pack, ou seja, ferramentas que são alimentadas ou cujo motor é o Advanced Design. Vamos então aqui ao Power Pack Design, ok? Podendo aqui definir as opções de cálculo para o dimensionamento, calcular os elementos que estiverem selecionados e depois analisar os resultados. Também é possível fazer a localização do software ao idioma e à regulamentação pretendida. Em termos de opções de cálculo, nós temos a possibilidade de trabalhar com hipóteses de dimensionamento a nível de armaduras. Podemos indicar que queremos uma solução de reforço com o mínimo número de barras, com diâmetros mínimos possíveis, ou com o número de barras definido pelo utilizador. Portanto, aí definimos nós o número de varões que queremos colocar. Vamos aqui escolher, por exemplo, solução de reforço com mínimo número de barras. Depois temos a possibilidade de identificar também espaçamentos mínimos. Okay? Temos a possibilidade de indicar o diâmetro dos ganchos. Por exemplo, diâmetro de 8, temos a possibilidade de indicar o ângulo superior e inferior dos ganchos e temos também a possibilidade de trabalhar com o diâmetro para mandril ali indicado. Temos também a possibilidade de definir os diâmetros mínimos e máximos para os estribos e, portanto, podemos trabalhar de diâmetro de 6 a diâmetro de 8 e escolher a configuração que pretendemos para esses mesmos estribos. Também os espaçamentos entre os elementos, podemos indicar aqui um espaçamento máximo e o offset do primeiro e do último estribo relativamente ao pilar. Também temos opções para as esferas superiores e inferiores. De referir que apesar de todas estas configurações que nós aqui podemos indicar, existe sempre umas disposições construtivas que estão definidas, ok? E que permitem fazer o cálculo de acordo com essas disposições construtivas. Eu não o vou fazer, vou fechar a caixa de diálogo, mas portanto haveria essa possibilidade de dimensionar o pilar só com as disposições construtivas e essas disposições construtivas são também tidas em consideração no dimensionamento. Se estivéssemos a dimensionar sapatas, por exemplo, tínhamos também a possibilidade de definir o perfil do solo que estávamos a utilizar. Okay? Neste caso não há sapatas, portanto eu não consigo selecionar essas sapatas, mas seria essa a possibilidade. É ainda possível, em termos de opções, de hipóteses de cálculo, definir cargas e definir combinações para os elementos que selecionemos. Portanto, se tivermos aqui um elemento selecionado e formos aqui ao Power Pack Design, temos a possibilidade de definir cargas para esse mesmo elemento. Também podemos definir as combinações. Podemos introduzir esforços internos no elemento ou importar a partir de fecheiros de Excel. Okay? E temos também a possibilidade de adicionar cargas externas, nomeadamente pontuais, momentos,
cargas contínuas ao longo do pilar e cargas variáveis ao longo da altura do pilar. Portanto, esforços, cargas, combinações e casos de carga, neste caso, caso de carga permanente e sobrecargas, mas podíamos adicionar outros tipos de casos de carga através desta caixa de diálogo do módulo do Advanced Design. Seguidamente seria realizar o cálculo dos elementos. Eu não vou fazer para não perdermos aqui muito tempo com essa situação, mas como veem seria bastante rápido fazer esse mesmo cálculo. Mas, como eu disse, não o vou fazer em tempo real e vamos passar então para a estrutura já com o dimensionamento realizado. Temos então aqui o modelo já dimensionado, ok? Vamos ver aqui o detalhamento deste modelo. E tínhamos agora a possibilidade de mudar também, modificar qualquer disposição de armaduras que tivesse aqui sido colocada. Por exemplo, vamos aqui a este último nível, selecionar este elemento. Agora vamos utilizar as funções do Power Pack Detailing, do Power Pack a nível de detalhamento. E podemos vir aqui às opções das barras principais. Ele reconhece a informação toda que ali está e permite-me agora aqui modificar quer a armadura longitudinal, quer a armadura transversal. Okay? Todas essas informações eu posso ir modificando aqui diretamente na caixa de diálogo. E, por exemplo, se nós não tivermos armaduras de esperas superiores, eu posso chegar aqui e indicar que não pretendemos essas mesmas armaduras de espera superiores e, portanto, colocar aqui quantidade 0 e quantidade 0. E quando der o OK, a geração de reforços retira dali as armaduras de esperas. Podíamos colocar, sim, agora, para complementar, a armadura que aqui está até ao topo do elemento e fazer ali a dobragem. E, portanto, tudo isso é possível fazer com as funções de detalhamento que nós temos aqui no software. Portanto, aqui, em vez de termos ali aquele menos 800, eu vou colocar aqui 0. E vamos ver a diferença na representação ali da armadura do pilar. Okay? Portanto, todas estas informações, quer em nível de pilares, como estamos a ver, quer a nível de elementos de laje, se assim pretendêssemos também visualizar, nós temos a possibilidade de chegar aqui e editar as armaduras. Inclusive, se fizermos editar na vista 3D do Revit, conseguimos ter o ambiente de trabalho do módulo do Advanced Design Concrete, okay, dentro aqui do nosso Revit. E, portanto, funciona como um layer sobre o próprio Revit. Vamos esperar que ele termine a operação e, portanto, se chegarmos aqui a este nível, temos então aqui a representação das armaduras. Cá está uma camada, a armadura superior e a armadura que ali está considerada, e podemos pedir aqui para colocar mais armadura, menos numa direção, na outra, para adicionar novas zonas com barras ao longo dos eixos e para trabalhar com malhas eletrosoldadas. Portanto, podia-se assim entrar aqui e fazer a modificação das armaduras que se pretendesse. Também era possível já agora, em termos de resultados, vamos aqui escolher, por exemplo, este elemento, em termos de resultados, obter os desenhos, as listagens, as medições, acrescentar novos desenhos, novos detalhes, como aqui aparece representado, aos desenhos que o programa gerou, ao detalhamento. Mas vamos então aqui verificar o desenho do pilar que selecionamos. Podíamos agora, caso pretendêssemos, personalizar esses mesmos desenhos. E, portanto, aqui estão as informações do que é que deveria estar incluído no desenho. Temos uma vista frontal ativada e podemos colocar aqui também um corte e um alçado da parede, no caso da parede. Existem também funcionalidades para copiar
armaduras de elementos para elementos. Vou aqui cancelar, entretanto, a função anterior. Okay? E vamos agora aqui a copiar barras, e portanto bastaria copiar a armadura deste elemento, por exemplo, para este elemento, e ela seria copiada, e como veem voltou a aparecer ali as armaduras de espera, devido ao facto de termos copiado essa armadura. De referir que existe normalmente uma explicação aqui no Power Pack Detailing e no Power Pack Design para as funções mais utilizadas, ilustrando como se pode fazer a utilização da função. Há aqui muitas outras funções que se podem utilizar, nós não vamos ter tempo de verificar todas. De qualquer modo, estabelecer numeração de barras de forma automática, okay? Que ajuda imenso na criação dos desenhos. A colocação de detalhes de dobragem rapidamente nos desenhos. Okay? Em qualquer desenho eu posso pedir um detalhe de dobragem dos varões em qualquer zona desse elemento. Também a colocação de símbolos de barra final e também atribuir funções a determinados varões, como está aqui descrito. Okay? Ora, resumindo, portanto, nós estivemos a ver aqui como é que podemos passar modelos desde o Revit, através do formato GTCX, para a Tricalc e Advanced Design. Vimos como é que também podemos exportar o modelo para IFC, também pode ser aberto em Tricalc e em Advanced Design e em outros softwares que trabalhem com o formato BIM, formato IFC. E vimos também como é que dentro do próprio Revit nós podemos trabalhar ao nível do dimensionamento e do detalhamento utilizando os módulos de betão do Advanced Design. Vamos agora passar para o software Tricalc e depois para o software Advanced Design para vermos como se trataria então esta informação em ambos os softwares. Em Tricalc poderíamos então realizar a importação dos modelos que vêm do Revit através da importação do modelo BIM, através do formato IFC ou através do formato interno da Gretec, nomeadamente o GTCX File. Neste caso, então, vamos fazer a importação a partir do modelo IFC. Vou aqui criar uma nova estrutura. Vamos chamar exemplo import Revit, por exemplo. E vamos utilizar a funcionalidade de importação de modelos BIM desde o Tricalc. Vamos aqui procurar a pasta onde temos o modelo do edifício que estamos a estudar. Portanto, vamos aqui a projetos BIM IFC e temos aqui a estrutura representada. Depois podemos escolher os elementos a importar, neste caso eu vou importar todos, IFC Wall, IFC Slab, Roof, pilares, vigas, Member, Building Element Proxy, Discrete Accessory e Footing. Podia aqui também aplicar filtros, nomeadamente, por exemplo, não importar paredes com espessura mínima de 10 cm, porque não seriam estruturais, filtros geométricos à importação. Neste caso, vou deixar aceitar tudo e, portanto, clicar em aceitar para importar o modelo estrutural. Vamos esperar que o programa termine essa mesma importação. Aqui está o número de lajes importadas 7, número de barras importadas 340 e sapatas 20. Okay? E, portanto, neste momento eu tenho aqui a possibilidade de visualizar já o modelo importado, renderizado, se assim pretendesse. Este fecheiro é ainda um fecheiro de BIM, de modelo BIM, portanto não é um fecheiro de Tricalc, mas podemos já verificar que em termos de modelo analítico está bem definido. Portanto, aqui temos os pilares que têm continuidade até à face superior das lajes, as vigas estão alinhadas pela face superior das lajes, portanto o modelo analítico estava bem definido. Okay. Vamos então fazer agora a conversão em modelo Tricalc. Portanto, nós podíamos em geometria, modelo BIM, realizar para já ajustes automáticos. Aqui não vai ser necessário, mas ajustes automáticos, como passar a face superior das vigas para a face superior da laje, a face superior dos pilares para a face superior da laje,
prolongar pilares e vigas até se encontrarem. Podíamos aplicar isso a todos os elementos do nosso modelo. Podíamos também definir as opções de conversão do modelo BIM em modelo Tricalc, opções essas que podem ser gerais ou Tricalc, manter as vigas, manter os pilares e nas lajes definir o tipo de laje que vamos importar, se é laje aligerada, se é maciça e as suas características. Podia logo definir as cargas que existem em toda a superfície da laje, indicar a espessura da laje e, portanto, converter as lajes que vieram do Revit em lajes maciças de forma automática. Também podíamos fazer o mesmo se houvesse paredes com a questão das paredes. Vou então aqui ao modelo BIM e pedir agora para criar um modelo de Tricalc. E, portanto, reparem que ele gerou já o modelo Tricalc, pede para guardar uma cópia no histórico do projeto. Eu vou dizer que não para não ocupar espaço em disco, mas podia-se guardar. E neste momento eu tenho aqui a visualização quer da importação do modelo BIM, quer daquilo que é o modelo Tricalc. Então vamos gerir a informação, vamos novamente a modelo BIM e vamos ao filtro de visualização do modelo BIM desativar a visualização desse mesmo modelo. E portanto a partir de agora estou a trabalhar somente com o modelo Tricalc. Okay? E portanto com este modelo Tricalc nós podemos desde já verificar se a geometria estava correta, a geometria da minha estrutura, não estava, havia aqui alguns nós livres que ele pediu para renumerar. Tudo bem, vamos fazer isso, renumerar, reordenar e verificar a geometria a ver se está correta. E, portanto, geometria correta. Cá está uma ligação entre os dois elementos, entre os dois programas, o Revit e o Tricalc, feita através do formato IFC, também podia ser através do formato GTCX, que permite chegar aqui e ter aqui logo a visualização do modelo e podermos realizar então o cálculo do modelo. Eu não vou introduzir cargas, mas podia-se introduzir aqui cargas, as cargas das paredes exteriores, etc. Podíamos definir aqui também pórticos automáticos para a estrutura, e sim eu vou fazer para ele dimensionar as vigas como vigas contínuas em termos de Tricalc. Okay? Vou dar também nomes de projeto às barras que aqui estão, okay? Para ficarem de acordo com os alinhamentos que nós estamos a criar, e portanto agora existe um pórtico A, este não é o melhor exemplo, o B também não, vamos aqui escolher o C. Vou desativar aqui a visualização do resto da estrutura e portanto temos aqui os pilares A1, A2, A3, portanto aqui representados com nomes de projeto e portanto poder-se aqui corrigir os alinhamentos automáticos que foram feitos para ficar correto com a informação dos pilares. Também podia ter definido os pórticos manualmente para o software não procurar estes alinhamentos aqui das consolas, etc. Ora bem, o passo seguinte seria realizar o cálculo desta estrutura e portanto tínhamos a possibilidade de chegar aqui e pedir o cálculo automático da estrutura toda com as opções que estão definidas, não vou me preocupar muito com isso agora, e o software iria fazer então o cálculo desta mesma estrutura. Já sabem que podiam ter a aplicação da ação do vento, a ação do sismo, efeitos de temperatura, ações móveis, ações acidentais na estrutura, além de termos a possibilidade de trabalhar com cargas permanentes e 4 tipos de sobrecargas. A análise de segunda ordem para este tipo de estrutura não seria necessária, mas já que está ativado, vamos deixá-lo terminar esse mesmo cálculo de segunda ordem. É uma análise P-delta iterativa de segunda ordem. Portanto, o tempo de cálculo aumenta um bocadinho, mas vamos deixá-lo realizar esse mesmo cálculo. Dimensionamento das armaduras. Okay? E depois todo o cálculo das lajes. De referir que eu aqui, o Tricalc acrescentou secções de vigas ao contorno das consolas. Nós podíamos ter transformado em bordo livre, bastava fazer a atribuição de uma viga de laje fictícia a estas vigas aqui do contorno para ficar como bordo livre e portanto não aparecer agora aqui uma viga com armadura no limite das consolas. Vamos deixá-lo terminar o cálculo. Já está a tabela global de fabricação das armaduras a ser calculada e agora armazenada em disco. Portanto, o objetivo de esperar pelo cálculo é mostrar-vos em tempo real a passagem agora da informação para o Revit desde o Tricalc. De referir que o número, o guia, o número interno dos elementos mantém-se entre o Tricalc
e o Revit, e portanto ele reconhece a informação, quando volta para o Revit, reconhece que é o mesmo elemento que está a ser importado ou aberto no Revit. Vamos aqui então agora criar um modelo BIM, aqui na parte de geometria, modelo BIM, criar um modelo BIM, vamos colocar no mesmo local, portanto nos projetos BIM e IFC. Vamos aqui para BIM e IFC e vamos aqui colocar exemplo exportado de Tricalc. Ok? E vamos então guardar aqui o modelo. Sim. Ora, vamos então esperar que ele faça essa exportação. Penso que está concluída. E vamos abrir novamente o Revit. Vamos fechar o fecheiro completo da arquitetura que aqui tínhamos. E vamos abrir um novo elemento, um novo projeto. E para esse projeto vamos importar então agora o nosso modelo desde o Tricalc. Vamos aqui abrir um fecheiro IFC. Vamos aqui ao disco K. Artec Dados. Projetos BIM IFC. Exemplo exportado Tricalc. E vamos pedir para abrir aqui no Revit. Vai demorar um pouco, o que vai fazer aumentar o tempo da nossa sessão. E temos então aqui agora a informação proveniente do Tricalc. Portanto, se fizermos aqui um zoom, temos aqui a representação das armaduras que vieram desde o Tricalc para o Revit. Okay, aqui estão as representações das vigas, dos pilares. E se formos aqui ver as fundações também, já a informação da armadura que veio desde o Tricalc para o Revit. Ficando aqui um bocadinho lento, mas vamos puxar para aqui e creio que agora já se conseguirá ver então a informação das sapatas. Ok, ali dentro. Okay. Portanto, a representação das armaduras das sapatas, a armadura de esperas que veio do Tricalc e a armadura do pilar aqui representado. Também das vigas, evidentemente. Portanto, esta é uma forma de trabalhar com o formato IFC para o Tricalc e aqui para o Revit. O formato GTCX também era possível de abrir no Tricalc. Cada vez mais o formato GTCX vai estando integrado entre o Tricalc, os Power Packs do Revit e o Advanced Design. Vai passar também já a poder levar cargas e combinações quer do Revit, quer do Advanced Design para o Tricalc e vice-versa. E também vai poder, na próxima versão, ainda não nesta, mas na próxima versão, a ter a possibilidade de trazer para aqui as armaduras e, em vez de serem armaduras do Revit, serem armaduras do Power Pack e, portanto, com aquelas caixas de edição e detalhamento que vimos há pouco, podermos editar essas armaduras diretamente, sem serem elementos nativos soltos do Revit, mas sim como elementos dos Power Pack Detailing e do Power Pack Design. Portanto, a integração cada vez maior entre ambos os softwares. Falta-nos agora ver então a ligação desta mesma estrutura para o Advanced Design. No Advanced Design vermos se calhar a importação a partir do fecheiro GTCX, mas antes ainda passar aqui novamente pelo Tricalc, só para vos mostrar que evidentemente depois do cálculo realizado nós tínhamos a possibilidade de ter toda a informação que pretendêssemos do cálculo estrutural e portanto era possível obter aqui também a representação dos gráficos de isovalores, as deformadas da estrutura, os diagramas de esforços, portanto todas essas hipóteses eram possíveis de visualizar aqui no Tricalc após termos calculado a estrutura, portanto, como é habitual. Vamos agora então verificar esse mesmo funcionamento no Advanced Design.
Ora, então aqui no Advanced Design vamos agora fazer a importação do fecheiro GTCX que criámos no Revit. Vamos fechar este projeto que aqui está aberto e vamos pedir para criar uma nova estrutura. Não vou introduzir qualquer dado inicial, vou apenas simplesmente cancelar estas caixas de diálogo. E agora vamos aqui ao Freeze Beam e à função de importar Greatech Beam, formato Greatech Beam. Clicamos em importar, confirmamos que queremos importar um formato GTCX. Vamos aos projetos de Revit e aqui temos a estrutura webinária desde Revit GTCX para importar. Algumas questões ao nível da importação. Aqui, por exemplo, não definimos o material no Revit, portanto vou defini-lo aqui, é um C3037. E, portanto, tenho aqui já a estrutura importada. Vou tirar este plano de trabalho, que aqui está representado, desativá-lo e ficar aqui só com a visualização da estrutura. Esta estrutura não tem carregamentos ainda realizados e, portanto, eu poderia agora ir definindo os carregamentos que eu quisesse para as cotas que eu pretendesse. Por exemplo, se formos aqui visualizar a cota 300, vamos aqui introduzir algumas cargas na estrutura para fazer um cálculo com cargas. Relativamente ainda às cargas, tenho aqui várias hipóteses de cargas, mas não necessito delas todas, portanto eu vou eliminar todas estas que aqui estão. Vou ficar só com o peso próprio. Reparem que aqui nas cargas permanentes, quando se vem aqui ao peso próprio, está ali -1, está ativado. E sobrecargas. Mas eu vou criar mais uma carga permanente, aqui, para introduzir outras cargas que não o peso próprio. Okay? Então tenho agora a possibilidade de, para estas cargas, que não são peso próprio, de introduzir, por exemplo, uma carga linear a simular a parede, o peso de uma parede exterior, por exemplo, menos 10 kN por metro. Okay? E portanto, quando eu agora fizer a introdução da carga linear, vamos colocar por aqui, já agora daqui para aqui também, daqui vamos rodar aqui, daqui para ali e daqui para ali tínhamos a introdução das cargas das paredes exteriores aqui introduzidas. Podíamos também introduzir ações superficiais, ou seja, podia chegar aqui, também ainda nas cargas permanentes, e introduzir o valor das cargas permanentes que eu pretendesse introduzir ao nível de toda a laje. Então vamos à carga superficial, vamos indicar aqui o valor da carga permanente, imaginemos que era menos 3 kN por metro quadrado, e agora numa questão de dar o contorno da laje. E vamos supor que o contorno da laje agora contemplava as nossas consolas. Okay? Então, ir desenhando o contorno. Para fazer a introdução da ação superficial. E vamos terminar aqui. Okay? E portanto passamos a ter dois tipos de cargas aqui. Esta, que é uma carga superficial de menos 3 kN por metro quadrado, como podem ver ali, e estas que são as cargas de 10 kN por metro linear ali nas paredes. E portanto nós podíamos ir fazendo a introdução destas cargas nos vários pisos. Okay? Também podíamos, utilizando aqui o sistema que aqui está, reparem que nós temos aqui as nossas vigas, os nossos pilares e a nossa laje, e temos aqui também as nossas cargas representadas. Se eu quisesse introduzir uma sobrecarga, era também vir aqui escolher a hipótese de sobrecarga e fazer a introdução na nossa estrutura. Ora bem, vamos aqui pedir para fazer a cópia de alguma informação que aqui está. Okay? Vamos aqui copiar e podemos aqui indicar que queremos de 3 em 3 metros, penso que é isso, 6, 9, 12, 15, de 3 em 3 metros, copiar estas cargas
para mais, portanto, estamos aqui na cota 3 metros, queremos ir para a cota 6, 9, 12, a 15 devemos deixar de fora, para mais 3 cópias, introduzir estas cargas. E, portanto, podíamos pré-visualizar a representação das cargas. Reparem que eu estou a dar o vetor errado. Para isso, a utilidade da pré-visualização. Portanto, eu vou agora corrigir e dizer que quero 0, 0 e em Z3. Agora, sim, se eu pedir aqui a pré-visualização, aparecem as cargas nos pisos corretos. Okay? Portanto, vou pedir para copiar. Vamos ver a estrutura novamente toda. Aqui vamos ativar mostrar todos. Portanto, ali estão as cargas copiadas para os pisos superiores. Pronto, isto já é o suficiente para nós conseguirmos realizar aqui um cálculo. Portanto, vamos agora pedir aqui que o programa faça as combinações, gere automaticamente as combinações de ações. Okay? E vamos pedir um cálculo da estrutura. Passamos aqui para a fase de cálculo e vamos pedir para verificar se está tudo correto em termos geométricos, gerar a malha, avaliar, calcular os elementos finitos e já agora fazer o dimensionamento dos elementos de botão armado. Clicamos em OK e há aqui alguns avisos, mas não são impeditivos de cálculo, portanto podemos continuar com o cálculo. Agora já está a dar informações de dimensionamento, fissuras demasiado grandes, limites de ventilação excedidos, okay? De referir que eu não fui verificar as opções de dimensionamento e já tínhamos a possibilidade, por exemplo, de pedir agora a visualização do comportamento da estrutura em termos de deslocamentos. Okay? E aqui temos a representação então desses mesmos deslocamentos para a combinação que ali selecionamos. Mas o que nos interessa ver aqui neste momento agora é a parte também de dimensionamento e detalhamento. Então vamos, já agora vou aqui colocar a visualização do modelo com os elementos finitos e vamos passar para a fase de design. Então na fase de design eu vou aqui escolher a visualização, por exemplo, de alguma viga. Temos ali uma viga, temos ali outra, desta viga, por exemplo, e pedir para fazer o cálculo dessa viga, o dimensionamento e detalhamento. O dimensionamento já está feito, o detalhamento dessa viga. Portanto, cliquei em atualizar a informação e o cálculo vai agora ser realizado para esta estrutura. Está correto, tem ali um visto verde, significa que está correto e, portanto, se eu fizer agora um duplo clique aqui, eu vou ter acesso à informação do dimensionamento realizado e do detalhamento realizado para esta viga que aqui está. E, portanto, tenho aqui vários separadores, um é o separador do modelo e depois temos vários separadores que nos dão informações diferentes. Neste modelo nós temos a representação aqui em alçado da viga, aqui também a perspectiva da viga e aqui também em corte da viga. Existe a possibilidade de fazermos aqui um corte deslizante na viga, escolhermos o sítio onde queremos o corte e a profundidade desse corte também pode aqui ser definida. Portanto, pode o desenho dos varões ter uma maior ou menor profundidade. Por exemplo, aqui já apanha ali aquela zona da emenda. Aqui temos uma tabela resumo das comprovações das armaduras e das tensões e da fendilhação e da flecha neste elemento. Okay? Mas depois podemos passar para a parte já do desenho interativo, já em folhas, de acordo com o layout que nós escolhemos aqui, dessa mesma viga. Portanto, aqui está a representação da viga, um corte da viga, o que nós indicamos, uma tabela de materiais, de medições, aliás, aqui a indicação dos materiais e também as legendas que se preenchem automaticamente. E em qualquer uma destas vistas era possível adicionar mais um alçado da viga, mais um corte, uma secção, era possível adicionar novos desenhos, ok, cá está, agora é a secção B, à nossa folha e portanto a qualquer altura poderíamos aqui editar o layout e colocar ali o desenho desses elementos. Ora, creio que já ficaram com uma ideia. Eu vou de qualquer modo pedir aqui para fazer uma situação destas também sobre um pilar, mas creio que já ficaram com uma ideia daquilo que é realizado em termos de dimensionamento aqui no Advanced Design e depois vamos agora devolver a informação para o Revit. De referir antes de irmos para o Revit que vocês viram já os frisos dos Power Packs e muitos dos ícones são iguais porque nós
temos aqui no Advanced Design as mesmas funcionalidades que temos no Power Pack Design e Detailing, okay? E ainda mais aqui no Advanced Design. Vou então só aqui calcular um pilar, nem reparei qual é que era no modelo tridimensional, mas fica aí esse cálculo realizado e vamos clicar 2 vezes para ver esse mesmo pilar. Portanto, aqui está a representação do pilar. Vamos tirar daqui a representação da secção de corte. Em alçado, com os esforços no topo, na base. Aqui está essa representação, também em planta. E o desenho iterativo, tal e qual como vimos há pouco. Cá está o pilar com a sua armadura. Aqui um corte e aqui outro corte. Okay? Portanto, se pretendêssemos agora enviar esta informação para o Revit, podíamos o fazer através da sincronização que existe com o Revit, ou então através da exportação no formato GTCX e, portanto, abrirmos depois no Revit o modelo. Os guides, os números únicos de identificação de cada elemento do IFC são únicos, portanto, mantinham-se no caso do IFC e no caso de ser uma exportação por GTCX, que é o que estamos a fazer, o programa também estabelece o link entre um modelo e outro. Mas vamos fazer ainda um outro possível workflow, vamos aqui apresentar, que é a possibilidade de, desde o Advanced Design, arrancar com a estrutura e enviar para o Revit. Então, vamos, portanto, para terminar, criar então aqui diretamente no Advanced Design uma estrutura. Não vou indicar dados neste projeto, vou deixar ficar com as informações que tem para ser mais rápido. E vamos então criar aqui uma estrutura muito simples, porticada, um pilar de 3 metros, 5 metros depois um pilar de 3 metros, 4 metros outro e depois aqui sei lá, a 3 metros colocar outro pilar. E já agora colocar aqui também alguns troços de viga nesta zona. Okay? Se quiséssemos continuar a fazer a estrutura para cima, poderíamos continuar, não tinha qualquer problema. Podemos inclusive a fazer elementos inclinados, aquilo que necessitássemos. Mas vamos centrar-nos nesta geometria. Falta ainda os apoios e a nível de secções nós estamos a trabalhar com secções de 20 por 30. Eu vou escolher os elementos todos, vou escolher um botão de C30-37, ok? E vou escolher uma secção de 30 por 30 para estes elementos. Só para não serem os valores que estão aqui já definidos. Agora tinha a possibilidade de selecionar então os apoios e com o botão direito do rato pedir para colocar apoios nos elementos que estão selecionados, neste caso apoios rígidos. Okay? E portanto vamos aqui dar o OK e aparecem aqui a representação desses mesmos apoios. Em termos de cargas, vamos criar casos de carga, nomeadamente o peso próprio, carga permanente, vamos aqui confirmar que está ativado o peso próprio e agora mais um tipo de carga permanente. Okay? Ali está. Este já não tem o peso próprio ativado, portanto são cargas permanentes para além do peso próprio. E finalmente introduzir também um caso de sobrecarga. Okay? E agora vamos introduzir então a nossa carga permanente. Carga permanente pode ser aqui simulada com uma carga linear, em que eu indico aqui o valor de menos 5 kN por metro linear. Okay? E portanto vou introduzir essa carga desde aqui até aqui. Tinha agora também a possibilidade de, se quisesse, fazer a introdução. Eu vou tirar daqui agora esta representação da malha para se ver melhor aqui os elementos, de introduzir a carga, sobrecarga aqui nas nossas vigas. E vou introduzi-la também como uma carga linear, daqui até aqui, só que vou querer que tenha um valor de menos 2 kN e não de menos 5. Okay? E portanto vamos introduzi-la desde ali até aqui. Portanto, se nós selecionarmos esta carga 5, selecionarmos aquela 2. Okay? E as secções dos pilares e das vigas 30 por 30, C30-37 foi aquilo que pedimos aqui em termos de modelo de cálculo. E agora estávamos em condições de verificar se estava tudo ok com a nossa geometria. Estava. E portanto passar para a fase de cálculo. Vou pedir um cálculo de todos os elementos até ao dimensionamento do botão armado.
E agora vamos aqui. Vou voltar aqui só atrás porque esqueci-me de realizar combinações de ações. Não temos combinações de ações. Portanto, vamos voltar outra vez ao modelo. Aqui às combinações de ações. Pedir para gerar automaticamente as combinações de ações. E agora sim realizar rapidamente um novo cálculo com combinações de ações. Senão iremos ter só o dimensionamento por hipótese de carga. Ora bem, há aqui um erro. Nós podíamos pedir para ver onde é que era esse erro. É naquele troço de viga. A viga maior que tem um problema de fissuração. E vamos agora passar para a parte de design. Já agora aqui na fase de cálculo nós tínhamos a possibilidade de ver os deslocamentos devido às cargas permanentes, ver os deslocamentos devido às combinações. Okay? Podíamos ver essa informação toda aqui já no próprio software. Mas vamos passar à parte de dimensionamento e pedir para fazer o dimensionamento agora dos elementos todos. Há pouco fizemos um de cada vez, agora como a estrutura é pequena vou pedir para fazer logo o dimensionamento e o detalhamento de todos os elementos que fazem parte deste pórtico. Okay? Ele está a calculá-lo, já pondo o visto antes de cada um deles. E agora vai fazer a comprovação e a verde aquilo que comprova, aquilo que verifica, com uma cruz vermelha o que não verifica. Portanto, temos aqui dois apoios que não estão a comprovar. E agora vamos ver alguns elementos. Portanto, vamos aqui clicar 2 vezes neste elemento para ver, como vimos há pouco, a representação das armaduras. Okay. Aqui está a visualização do modelo, okay, com a sua armadura. E se quiséssemos vir aqui para o desenho interativo, tínhamos então a folha de desenho com o layout que tivesse definido. Vamos fazer o mesmo com outro elemento linear, okay, por exemplo, um pilar. Okay. E aqui temos o dimensionamento do pilar. Okay. Podíamos editar a armadura para que não tivesse continuidade, para que não tivesse armadura de esperas. Portanto, já sabem que tem aqui os ícones que são ícones similares àquilo que tínhamos no Power Pack Design e Detailer. E, portanto, nós podíamos vir aqui e mudar as nossas armaduras. Portanto, podia vir aqui aos varões principais. E na parte de armadura longitudinal de esperas superiores podia dizer que não queria ali a representação de nenhum elemento de armadura de esperas. Okay? Vamos voltar então agora aqui à parte de cálculo, à parte do nosso modelo geométrico e portanto teríamos agora em condições de exportar esta informação através também aqui do separador BIM, Greatech BIM, a exportar esta informação de volta para o Revit ou sincronizar a informação com o Revit através do formato GTCX e também através do formato IFC, se assim pretendêssemos. Ora bem, a sessão já vai longa, acima daquilo que estava previsto de 1 hora. E mesmo assim não tivemos tempo de visualizar todos os workflows de princípio a fim, mas creio que ficaram com uma ideia dos workflows possíveis e das funcionalidades inseridas nesses workflows. Fica o convite para o final de junho, para uma série de sessões que vamos ter dedicadas a este workflow do Advanced Design Ultimate com o Revit e também com o TriCalc, e portanto aí são vários dias, várias horas, e iremos abordar estes temas com mais detalhe e será uma boa altura para verem um caso real completo com, se não me engano, vamos ter 4 ou 5 sessões, portanto serão à volta de 8 a 10 horas para exemplificar o funcionamento do Advanced Design Ultimate com o Revit e do TriCalc com o Advanced Design Ultimate e com o Revit. A todos muito obrigado pela vossa presença e até breve. Obrigado.